Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Iniciando aí mais uma semana abençoada que o Senhor nos concede. Hoje, segunda-feira, dia 12 de julho. Isto, da graça de nosso Senhor Jesus, né? Que o Senhor nos conceda mais uma semana de vitória, mais uma semana debaixo da sua proteção. Amém. É o que eu desejo também a você e toda a sua família. E vamos estar aí então iniciando o nosso devocional, trazendo a reflexão aí na palavra de Deus. E eu tenho aqui, né, um esboço em minhas mãos. Não vai dar para ser falado tudo em um único vídeo, senão estende muito. Nós vamos estar fazendo ele então no decorrer da semana. Vai dar para 5 vídeos, um a cada dia. Você que gosta aí, né, de estar aprendendo, estudando sobre a palavra de Deus, né? Então eu senti de estar trazendo essa palavra durante essa semana sobre esse assunto muito maravilhoso. Eu particularmente gosto muito desse assunto, que são as viagens missionárias do apóstolo São Paulo, né? Relatada no livro de Atos dos Apóstolos. Então eu tenho uma grande admiração pela obra missionária dos apóstolos, né? Principalmente o apóstolo São Paulo, que foi o maior precursor, né? Depois de Jesus Cristo, a proclamar as boas novas de salvação, né? Então, esse comentário ele está baseado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, o versículo 16, certo? E aí cada dia assim sucessivamente, até na sexta-feira. Vão ser 5 vídeos, né, dentro desse assunto, tá? Você que gosta, nos acompanha aí. Tenho certeza que vai ser um período de boa aprendizagem, né, nesses contextos da palavra de Deus aqui. Então tá bom. Como bereano, né? A melhor coisa que fazemos é examinar as escrituras, né? Então te convido a examinar esse contexto da segunda viagem missionária de Paulo, quando ele chegou ali à cidade de Atenas, na Grécia, né? Então vamos lá. Atos capítulo 17, versículo 16. E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então, o título dessa reflexão vai ser o mesmo durante os 5 dias, os 5 vídeos, né? Paulo em Atenas, ou o apóstolo São Paulo em Atenas. Aí nós vamos classificar por partes, parte 1, 2, 3, 4 e 5, até na sexta-feira, tá bom? Então, de antemão, já quero agradecer a você que tem aí acompanhado os nossos vídeos, né? Você possa estar compartilhando, tá aí visualizando e também se inscrevendo no nosso canal. É para a glória de Deus, né? Esse canal para nós estarmos sempre falando da palavra de Deus, com reflexões. Eu pensando, né, antes de abrir o canal, com esse propósito de devocional, né, e reflexão na palavra de Deus. Tem tanta coisa na internet, né? Tanta coisa ruim, tem tanta coisa que não edifica. Por que não compartilhar a palavra de Deus? Então, meu intuito, meu desejo, através desses devocionais, é estar compartilhando a palavra de Deus e sempre trazendo uma reflexão baseada na palavra de Deus, não meramente humana, mas sim na palavra de Deus, que é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, certo? Então, vamos lá para o nosso pequeno compêndio aqui, didático, comentando sobre essa segunda viagem do apóstolo São Paulo, né? Segunda viagem missionária. Então, em sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo ele visitou Atenas, cidade que pertenceu ao Império Romano por mais de um século.
mas que ainda se manteve como um centro cultural. Um estudo da literatura e filosofia gregas era dever de todo cidadão culto. Ali estavam muitos dos feitos arqueológicos dos atenienses. Algumas construções ainda admiradas por turistas como monumentos do passado impressionaram o apóstolo São Paulo, embora de uma maneira diferente. Paulo as via como templos aos ídolos, propósito original delas. Esses templos eram abundantes na cidade, não somente na Acrópole, mas em todos os lugares. Isso comoveu o espírito de Paulo. Então, em sua epístola escrita aos anos depois, aos romanos, esse sentimento ainda estava presente. No capítulo 1, ele mencionou a idolatria primitiva e a impiedade dos pagãos incivilizados, ironicamente chamados de bárbaros pelos romanos e gregos. Mas no capítulo seguinte, Paulo se dirige aos eruditos e sofisticados, palavrinha complicada, sofisticados. Ele deixa claro que os cultos gregos não são diferentes. Eles praticavam uma idolatria refinada e pecados sofisticados, mas ídolos são ídolos e pecados são pecados. Isso também se aplica nos dias de hoje. Então, a conclusão do apóstolo Paulo na epístola aos Romanos é que os grosseiros bárbaros, os refinados gregos e os religiosos judeus, todos são pecadores e, portanto, sem exceção, precisa de um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós colocamos uma vírgula nessa primeira parte e eu quero fazer um breve comentário do que está acontecendo aqui, amados, né? Pelo relato aqui, no contexto do que o apóstolo São Paulo escreveu. Na verdade, não foi ele que escreveu, né? Foi Lucas, né? O apóstolo São Paulo ditava e Lucas ali, o seu acompanhante, o seu cooperador, é quem escrevia, na verdade. Mas o contexto aqui diz que ele, ao caminhar pela cidade e vendo aquelas edificações, vendo aqueles templos, e ali cada um dedicado a um deus da época, né? A um deus pagão, a um deus da idolatria, o espírito dele se comovia dentro dele. E como de qualquer um cristão, meu querido, como de qualquer um que conhece as verdades bíblicas e que tem compromisso com o Senhor Jesus Cristo, uma vez o aceitando como o único e suficiente Salvador da sua vida, e nós aprendemos que só nele, por ele, para ele, né, são todas as coisas, que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem Aparecida, não tem outro nome a ser dado, nem no céu, nem na terra, em lugar nenhum, a não ser o nome de Jesus Cristo. Tanto é que ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Então, quando a gente se depara com essa situação de ver tanta idolatria, pessoas buscando em fontes secas, em cisternas rotas, como diz o profeta, em vez de buscar em Jesus Cristo, que é a fonte da vida, o espírito da gente se comove mesmo. Só que a gente não pode obrigar, a gente não pode pegar as pessoas e logo querer fazer elas, né, deixarem aquilo que elas viveu de repente a vida inteira acreditando naquilo. E no caso do Brasil, que é um país bastante idólatra, né, nós sabemos que a raiz brasileira é herdada, né, dos portugueses, de holandeses, de espanhóis,
ela é bastante italiano também, né? Principalmente italianos. Ela é bem idólatra, né? Quanto aos santos mortos, né? Aos santos mortos, pessoas que tanto biblicamente ou extra-bíblico, personagens, vamos dizer assim, que fizeram algo enquanto viveram aqui, né? E muitos, infelizmente, atribuem graça a eles, mas nós que conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, sabemos que o único que concede graça a nós, as pessoas, é Jesus Cristo. É Deus por intermédio de Jesus Cristo, né? Mas as pessoas nasceram nisso e precisam de um tempo, precisam de uma paciência, um amor, né? Para falar, né? Da perfeição de Jesus, da completude que Jesus é para nós. E uma vez que temos Jesus Cristo como Senhor em nossas vidas, como provedor em nossas vidas, não temos necessidade de ninguém mais, de nada mais à parte. Jesus é o suficiente. Então, nessa concepção é que veio o sofrimento ali do espírito de Paulo se comovendo nele, de ver a situação das pessoas ali naquela grande cidade, né, uma capital da época, né, e as pessoas entregues a tanta coisa enganadora. Sabemos que nos dias atuais também não é muito diferente. Então precisamos, acima de tudo, ter amor pelas vidas, pelas pessoas, respeito, né? Cada um tem a liberdade de acreditar naquilo que quer, mas nós temos um compromisso com Jesus Cristo, temos um compromisso com Deus, de que sempre devemos pregar e falar do projeto de Deus, das boas novas de salvação, provida por Jesus Cristo, né? Então, a instigante palavra de Deus nesse assunto, ela nos diz: falem, pregue, ouçam ou deixem de ouvir, né? Sabemos que alguns nos ouvem com boa vontade, outros nem tanto, outros não querem nem ouvir, mas nós temos que falar, né? E sabemos que muitos têm sido alcançados, porque a Bíblia já diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, né? Agora, se nós nos calarmos, Jesus disse que as pedras clamarão. Não podemos calar, não podemos deixar de falar. Queiram ouçam ou deixam de ouvir. Mas a palavra é de Deus, não é nós que fazemos a obra, mas sim o dono da palavra. O que temos que fazer é falar, né? Então vamos ficar por aqui. Amanhã a gente dá prosseguimento nesse mesmo assunto, né? Que Deus abençoe a sua vida. Não estou aqui com esse vídeo querendo agredir a fé de ninguém, pelo contrário, estou defendendo a minha, né? Que é em Jesus Cristo. E se você se diz cristão, você precisa conhecer verdadeiramente o que é ser um cristão. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, você, o seu lar, a sua família, no nome de Jesus, né? Tenham uma boa segunda-feira e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.